A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Recitamos mais uma página do Alcorão Sagrado. Capítulo 4, capítulo das mulheres, Suratun Nisa, versículos 38 a 44. E antes de começar, por favor, meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas, abrem o Alcorão Sagrado. Quem já sabe leitura árabe, mais ou menos, pode seguir. Quem não sabe, tem uns livros ou uns sites também que tem Alcorão em árabe com transliteração e com tradução portuguesa que é lá. Vamos começar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. E Deus não ama os que gastam suas riquezas por ostentação, para serem vistos pelos outros. Você quer gastar uma coisa no caminho de Deus? Quer fazer caridade por causa de Deus? Então por que está falando para todo mundo? Porque está mostrando sua ação para o mundo inteiro. A sua intenção só Deus sabe e você mesmo. Ninguém pode te julgar, mas você sabe. Fazendo isso por causa da imagem boa que você quer ter na frente dos outros, ou você quer fazer de verdade por causa de Deus. Então, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eles não creem em Deus nem no derradeiro dia. Por quê? Porque falta da fé. Quem tiver fé em Deus não faz todas as coisas para outras pessoas. Se você tiver fé na outra vida, no derradeiro dia, você faz coisa escondido ou na frente das outras também, mas a sua intenção é só para Deus, o Altíssimo. Ele está te olhando e Ele está suficiente. Então, quem faz isso para ter imagem boa, para que as pessoas achem boa dele, ele não tem fé forte em Deus. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. O companheiro dele, o acompanhante dele é o Satanás, o diabo. Ele que está seduzindo, enganando. Faz isso e fala para todo mundo. Se você trazer, por exemplo, esse para a mesquita e o sheikh, o Sayyid fulano, o sheikh fulano, não sei o pessoa, eles falam bem de você, então faz isso. Tudo isso é tentação de Satanás. Você tem que fazer tudo só para Allah subhanahu wa ta'ala. Que vil acompanhante tem, que seja o diabo. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. E que lhes impenderia se crescem em Deus e no derradeiro dia e gastassem do que Deus lhes deu por sustento. E Deus deles é onisciente. E que lhes impenderia, se ele gastasse tudo só por causa de Deus e teria fé em Deus. Porque essa pessoa não conhece Deus, não tem conhecimento na outra vida. Você está gastando tudo para ajudar um necessitado pela
obediência de Deus ou para ter... Deixa eu dar outro exemplo. Estamos no mês de Ramadã. Fazendo jejum para quem? Está aguentando essas dificuldades, fome, sede. Tem gente aqui em Curitiba, em outras cidades também no Brasil, no mundo inteiro. Estou falando só aqui em Curitiba. Brasileiro. Esse ano é o primeiro ano dele. Começou o jejum do Sha'ban, faz no Ramadã e trabalha. Ele trabalha e ainda tem mais dificuldade para ele, mas por causa de Deus. Então, às vezes a gente estraga nossas ações boas com nossa intenção. A intenção se muda às vezes, porque isso é trabalho do Satanás, né, por causa da tentação dele. A gente fala para todo mundo só para ter uma imagem boa. E isso a gente não pode julgar, né? Por exemplo, o irmão, não sei, fulano, está falando que, hoje eu estou jejuando. Você não pode julgar ele, olha, ele está falando para mim só para ter uma imagem boa assim. Não, você não pode julgar, porque talvez ele não pensou assim. Então, essa lei é só para você se analisar, você analisar você mesmo. Pensar bem, por que eu estou falando isso? Por que eu estou ajudando, por exemplo, eu trouxe uma cesta para a mesquita, está tirando foto minha cesta, colocando nos grupos que eu, por exemplo, às vezes você está fazendo isso para, eu esqueci esse verbo, تشجيع يعني بده يشجع بالبرتغالي que é incentivar outras pessoas a fazerem isso. E às vezes não, só para se aparecer. Então a intenção, a pessoa, ele mesmo que sabe. A gente não pode julgar ninguém. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Por certo, Deus não faz injustiça nem mesmo do peso de um átomo. مثقال ذرة, átomo, um zarra. Deus não faz injustiça. Você faz por causa de Deus, Deus te recompensará na outra vida, até se fosse sua ação, seu trabalho, uma coisa bem pequena. E se este é uma boa ação, multiplicá-la, Deus vai multiplicar e conceder de sua parte magnífico prêmio. Sabe, se você faz uma coisa errada, se você comete um pecado, você vai ter castigo do peso da sua ação ruim, né? Do peso do seu pecado. Mas se você fez uma coisa boa nesse mundo, nessa terra, nessa vida, Deus vai te recompensar e vai, na verdade, multiplicar sua recompensa. Por quê? Porque Ele é o clemente e o misericordioso. E ainda tem mais benefício nesse mês sagrado. A recitação do Alcorão, como eu expliquei, recitar um versículo do Alcorão nesse mês sagrado tem recompensa de terminar o Alcorão sagrado inteiro nos outros meses. Caridade, oração, ajudar outras pessoas, qualquer ação boa sua tem muito mais benefício do que outros meses. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Então, como estarão quando trouxermos de cada comunidade uma testemunha e te trouxermos Muhammad por testemunha contra esses? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Nesse dia, os que renegam a fé e desobedecem ao mensageiro almejarão ser
tragados pela terra, e não poderão ocultar de Deus conversação alguma. Não podem ocultar, esconder nenhuma conversa, nem nenhuma fala de Deus. Ele sabe de tudo. E agora esses versículos, versículo 43, que a gente vai recitar, explica algumas leis da jurisprudência. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ó vós que credes, os fiéis, não vos aproximeis da oração enquanto ébrios, até que saibais o que dizeis. Socara, quem bebeu uma bebida alcoólica, não pode fazer oração, a oração dele não é válida, né? Porque حتى تعلموا ما تقولون. O que significa a oração? Oração é você falar com seu Senhor, Criador, Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, e você imagina, né? Inshallah que os muçulmanos não bebem, né? Mas se um muçulmano errou, bebeu, tá, não pode fazer oração, porque você não sabe o que está falando. Wala junuban, e outra lei. Junub, a pessoa, como traduziu aqui, deixa eu ver, nem mesmo enquanto junub. Junub é a pessoa, qualquer pessoa, depois da relação sexual, né? Ou até quando ele está dormindo e sem querer sair o sêmen. Essa pessoa não pode tocar o Alcorão Sagrado, não pode fazer oração, não pode entrar na mesquita, porque já se tornou uma pessoa, a gente fala, um tipo de impura, né? Ele tem que fazer a purificação, tá? Então está dizendo, wala junuban illa abiri sabil, é menos um viajante. Quem está viajando, é a viagem na época do profeta, que não tinha água para fazer ghusl. Ghusl quer dizer o banho completo, com a maneira islâmica. 3 partes, né? Depois da intenção, lavando a cabeça e pescoço, e a metade do corpo ao lado direito e depois ao lado esquerdo, né? Passo a passo, lavando o corpo inteiro. Hatta taghtasilu, não podem rezar, né? Fazer oração diária ou qualquer oração. Hatta taghtasilu, até fazer ghusl, banho completo. Wa in kuntum marada, mas se você estiver doente, quer dizer doente e você não pode tocar água, né? Por exemplo, você está com gripe ou faz mão, se você, por exemplo, está muito frio, se você tocar água frio, e hoje já todas as casas têm água quente, né? Ao ala safarin, mas e se você estiver viajando e não encontra água? Ao jaa ahadun minkum min al-gha'it, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, tá? E depois de fazer as necessidades também, não é obrigatório tomar banho completo, mas é obrigatório fazer wudu, né? Ablução. Aw lamastumun nisa, ou depois, tocar mulheres também quer dizer relação sexual. Falam tajidu ma'an, e não encontrou água, fatayammamu sa'idan tayyiba. Então esse versículo 43 do capítulo 4 explica a lei de tayammum. Quem não tem água para fazer ablução, wudu, ou fazer banho completo, tem que fazer tayammum. Sa'idan tayyiba, com
uma pedra, um tipo natural como pedra, o turab, ou como se chama hajamal, poeira, coisa assim. Pode fazer como bater as mãos na pedra ou poeira, por exemplo, se tiver poeira em cima de chão ou tapete também pode ser, mas agora é aqui na mesquita, alhamdulillah, bem limpo. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, né? Famsahu, passa, que você bateu a mão, e biru'usikum, que diz assim, essa parte, testa, e mão esquerda em cima de mão, né? Aydiyakum, suas mãos. Aqui, já corrigiu, eu já vi outra tradução que estava errado. Tinha escrito assim, braço, mas não, mão quer dizer mão mesmo. Então, assina em cima da mão direita e depois, batendo mais uma vez, precaução obrigatória e passar a mão direita em cima da mão esquerda. Não quero demorar nessa explicação, porque essa não é aula da jurisprudência, pode pesquisar na internet também, ou se alguém quiser saber mais, pode fazer essa pergunta, eu vou tirar essa dúvida. Só queria falar que esse versículo está dizendo essa lei. Inna Allah kana afuwan ghafura. Por certo, Deus é indulgente, perdoador. Né? Deus não quer dificuldade. Você não tem água, ou está bem frio, faz mal você usar água frio, e não tem água quente, só faz isso rapidinho. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Já mudou o assunto. Agora nesses versículos, esse versículo e os versículos na próxima página, fala sobre outro assunto. Não ouviste, Muhammad, aqueles aos quais fora concedida a porção do livro, eles compram o descaminho e desejam que vos descaminheis do caminho reto. Inshallah, na próxima aula eu vou recitar próximos versículos, explicando o que quer dizer nesses versículos, se Deus quiser. Inshallah. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.